Ok, agora sim. Mais uma vez, bom dia. Vamos então falar hoje sobre o valor do testemunho. Na verdade, testemunho tem muitos pontos, né, que nós sabemos, né, da importância do testemunho, mas hoje quero dar ênfase, né, em alguns pontos específicos e talvez nos próximos sermões nós podemos colocar mais, né, pontos importantes para o testemunho. Nós sabemos que nós temos a responsabilidade, né, de dar testemunho como o nosso curso Fórmula, como a nossa necessidade, né? O testemunho, antes de mais nada, ele é uma necessidade que nós temos, né? E pegando, né, uma inspiração do que a verdadeira mãe falou, né, ali no informativo semanal, também quero dar uma ênfase, né, muito importante sobre o Chonshimon. Nós sabemos, né, no primeiro sermão, nós vimos sobre a importância da sala Chonshimon, do poder espiritual que emana da sala Chonshimon. Então é muito importante, né, nós nos planejarmos para que regularmente nós possamos visitar a sala Chonshimon, né, possamos ir lá, meditar, fazer oração, né, junto com os pais celestiais. A verdadeira mãe já disse, né, o verdadeiro pai, ele está nos esperando dentro da sala Chonshimon. Então nós vamos lá e pedimos inspiração do verdadeiro pai também. Nossa mãe falou, temos que fazer por espírito e verdade, né? Então não é apenas o princípio divino, não é apenas sair, né, chamar as pessoas e transmitir a verdade, mas nós também precisamos fazer a parte espiritual. Interessante, né, o ponto que a verdadeira mãe falou no informativo semanal, eu achei bem conectado, né, com o que nós estamos fazendo no momento, né? Ela disse, precisa resolver a parte espiritual também. Se nós não lidarmos, né, com essa parte espiritual, se a gente não dominar o mundo espiritual, a gente não vai conseguir avançar muito. Então, realmente na sala Chonshimon é o local onde nós podemos mobilizar o mundo espiritual. Existe um processo, né, para a gente poder quebrar a barreira, para a gente poder conseguir a ressonância com os pais celestiais e com os verdadeiros pais na sala Chonshimon. Mas queria pedir, né, aos irmãos e irmãs que todas as vezes, né, que vierem na igreja, não deixem de passar na sala Chonshimon. Como eu ouvi, né, uma vez o reverendo Sonankin falou, né, se você vem à igreja, mesmo que seja para resolver alguma coisa externa, né, vir buscar alguma coisa, né, externa, você passa na sala Chonshimon, porque senão seria como se você fosse na casa dos seus pais e você não visitou os seus pais. Se você só chegou na casa, mas não foi até o local onde eles estão, não cumprimentou, não deu bom dia, né? Então, no sermão também, né? Então, mesmo chegando antes do horário do sermão, é muito bom passar na sala Chonshimon, fazer oração, meditar ali, né, juntamente com os pais celestiais, os verdadeiros pais, como preparação para o sermão dominical também. E após o sermão também é importante, né, passar na sala Chonshimon, antes, né, de voltar para casa, passe lá, dê um bom dia, né, uma boa tarde aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, e peça, né, a proteção, peça o guia, né, peça amor, energia espiritual, para poder conduzir, né, a vida durante aquela semana. Peça, né, fale, né, das situações que esteja passando. A verdadeira mãe falou, né, todos os problemas, né, podem ser resolvidos através do Chonshimon. Talvez nós não acreditamos ainda, porque nós não experimentamos, mas realmente existe todo o poder necessário, está emanando no Chonshimon. Às vezes pode acontecer da gente não conseguir conectar com isso. Então, diria que o problema não está do lado do Chonshimon, o problema está em mim, em nós, que às vezes a gente não conseguiu conectar ainda. Mas a gente não pode desistir, né? Sabemos que Deus, ele está no nível muito elevado com relação a nós, e nós estamos subindo para chegar até Ele. Então, nós não podemos desistir nesse caminho. Então, se eu tentei uma vez, se eu fiz oração, fiz condição, não aconteceu toda aquela ressonância ainda que nós já ouvimos falar todas as vezes, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Vai chegar o momento que a ressonância vai acontecer. Não existe ressonância de graça. O que eu quero dizer com isso? De graça, né? Sem esforço da nossa parte.
Deus ele já tem todo o fundamento, Ele já fez toda a sua parte, mas precisamos do nosso esforço também, a nossa parte, o nosso 5% de tentar quebrar a barreira, insistir muitas vezes, manter, né, uma disciplina, não apenas fazer quando nós estamos inspirados, né? Eu vi um gráfico esses dias que mostra, né, a inspiração, ela pode estar muito grande no início, mas depois ela vai diminuindo, chega um momento que ela acaba. Então, a gente não faz só pela inspiração, até quebrar a barreira, a gente faz pela disciplina mesmo, sabe? Eu vou fazer porque preciso fazer. Se eu estou mais animado ou menos animado, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, essa disciplina vai quebrando barreira e chega um momento que a ressonância acontece. A ressonância acontece, quer dizer, nós entramos naquele nível, né, de relacionamento de coração e a gente passa a sentir realmente o amor de Deus, a gente passa a sentir o poder espiritual que tem na sala Chonchuon e a gente pode encontrar com o verdadeiro pai, que a verdadeira mãe falou muitas vezes, né? Vá até a sala Chonchuon, fale com o verdadeiro pai e peça a ele para mostrar o poder de Deus através de você. Quer dizer, nós vamos começar a fazer milagres quando nós conseguirmos nos conectar com o verdadeiro pai que está nos esperando, né, na sala Chonchuon. Então, queria enfatizar isso mais uma vez. Vamos aproveitar, né, o fundamento da sala Chonchuon, vamos visitar constantemente, não vamos deixar de passar lá todos os dias, né, antes do sermão, depois do sermão, todas as vezes que nós viermos na igreja. É importante, inclusive, planejar para vir até o Chonchuon pelo menos uma vez durante a semana, exceto domingo, né? Domingo nós já estamos aqui por causa do sermão, a vigília, né? Nós fazemos a vigília aqui no templo, mas durante a semana é importante, né, planejar para dar uma passadinha, não importa se é muito tempo ou pouco tempo, né, mas fazer uma visita aos pais celestiais, né, aos verdadeiros pais, na sala Chonchuon. Então quero dar essa ênfase, né, importante também, relembrar, né, antes de entrar no próprio assunto mesmo do sermão, relembrar a nossa meta para abril de 2025. Essa meta está muito clara para cada um de nós. Nós temos a responsabilidade, né, pedida por Deus, para que cada família possa levar uma pessoa, né, pode ser um casal casado ou solteiro, para a bênção. Então, cada família deve pelo menos estar pensando nisso, né, constantemente. Se a gente nem sabe, né, eu nem sei que tem essa meta, então não é muito bom. É como se a gente não tivesse muito conectado, né, com o pedido dos pais celestiais. Então, vamos estar pensando constantemente, né? Talvez nós sentimos que o caminho não está aberto ainda, não tenho aquela pessoa preparada, a situação ainda nem comecei a dar testemunho, mas vamos começar pensando nessa meta, não esquecendo dela diariamente, né? Eu preciso levar uma pessoa ou um casal, né, casado, para a bênção. Mínimo um, claro, quem quiser levar 10, 20, 30, fica à vontade, não é proibido levar mais de um, tá bom? Mas vamos pelo menos pensar nisso constantemente. O verdadeiro pai falou que onde há uma vontade, há um caminho, especialmente se essa vontade for a vontade de Deus. Então, com certeza, levar uma pessoa para a bênção, ou um casal, é a vontade de Deus. Então, vamos estar pensando nisso, não vamos esquecer, mesmo que o caminho pareça que está fechado, que não tem aquela pessoa ainda para focar, mas vamos estar pensando nisso, dia e noite, fazendo oração para isso, e vamos experimentar que Deus vai estar abrindo os caminhos e vai começar a aparecer aquela pessoa. Vamos, né, buscar a inspiração do mundo espiritual, no Chonchuon, e vamos fazer a ação, aquela ideia, né, nós buscamos a inspiração do mundo espiritual, e o mundo espiritual está esperando a gente começar a fazer a ação de testemunho, para ele poder ajudar. Não vamos deixar a bola cair no meio, né? Eu estou esperando a inspiração de um lado, e o mundo espiritual está esperando a minha ação do outro lado, aí a bola cai no meio e ninguém pega, sabe, né? No vôlei, né? Um achou que o outro ia pegar, o outro achou que um ia pegar, e a bola caiu no meio. Então, o mundo espiritual está esperando a nossa ação, e nós estamos esperando a inspiração. Então, o que vamos fazer? Vamos buscar inspiração, fazer oração na Chonchuon, e começar a fazer a ação. Seja uma ação pequena, seja uma ação grande, vamos começar a fazer. Aí o mundo espiritual vai ganhar condição
vai ficar animado para abrir o caminho, né? O caminho é possível abrir. Deus, ele sabe como abrir o caminho para poder produzir bons resultados, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então vamos minimamente pensar diariamente, temos que levar uma pessoa para a bênção, temos que levar uma pessoa para a bênção, não importa quanto nessa meta pareça longe ou difícil, ou que o caminho esteja fechado, mas nós devemos continuar com o pensamento positivo. Vou levar uma pessoa para a bênção, até o último dia nós vamos estar pensando nisso, né? E fazendo ação para isso também, aí o mundo espiritual pode nos ajudar. Também, o seminário de 21 dias na Coreia para as famílias Chonbo. Sabemos que o reverendo Kim já declarou, né, que terá um seminário de 21 dias, onde nós participaremos junto da entrada, né, dos verdadeiros pais no Cheongun. Vamos receber os pais celestiais aqui na terra, literalmente, né, pela primeira vez, os pais celestiais vão descer à terra, e não é de forma simbólica, né? Sabemos que durante a história tinha, né, o tabernáculo, onde as pessoas se encontravam com Deus simbolicamente, tinha os templos também que representavam tudo isso, mas dessa vez os pais celestiais vão descer à terra literalmente. Então nós teremos a oportunidade de participar nisso junto com a verdadeira mãe, junto com o verdadeiro pai, na ocasião do seminário de 21 dias na Coreia. Então todas as famílias Chonbo vamos pensar nisso, começar a nos preparar para poder participar, atender esse seminário de 21 dias. A nossa meta distrital é 50 candidatos casados, e a nossa meta de solteiros são 15 candidatos solteiros para a bênção e 12 candidatos da segunda geração. Essa é a nossa meta distrital, mas a número 1 é a que prevalece, cada família levar uma pessoa. Então, se nós temos mais de 100 famílias no distrito, mais de 100 candidatos vão para a bênção, seja solteiro ou seja casado, né? Então, essas são as metas que eu queria estar compartilhando para a gente não esquecer, né? E agora, entrando no ponto do testemunho, do sermão de hoje, né? Através do testemunho, nós precisamos nos tornar pessoas celestiais. O testemunho é um local para o crescimento do nosso amor, é um ambiente, né, que Deus prepara para que o nosso amor possa desenvolver, para que o nosso amor possa crescer. É importante pensar que antes de ganhar filhos espirituais, antes de trazer novas pessoas para Deus, o interesse de Deus está no crescimento dos seus próprios filhos e filhas. Então, o crescimento do pai e mãe espiritual, ou seja, o nosso crescimento dos membros, é mais importante no processo de testemunho do que ganhar os próprios filhos espirituais. Então, é a questão de relacionamento de sujeito e objeto. Então, a importância, né, o interesse de Deus é se os meus filhos estão crescendo cada dia, se os meus filhos estão retornando para mim. Porque se nós crescermos espiritualmente, nós vamos aumentar a nossa habilidade, vamos aumentar a nossa capacidade de trazer muito mais pessoas. Não é que Deus não se importa com as pessoas, né? Não é dessa forma, mas se nós crescermos espiritualmente e nos aperfeiçoarmos, a nossa capacidade de trazer mais pessoas será muito maior. Então, Deus ele só está colocando prioridade. É como se você tentasse cortar uma árvore com um machado cego. Você vai dar muitas machadadas, vai cansar o dia todo tentando cortar a árvore e não vai cortar, ou seja, não vai ser um bom resultado. Por outro lado, se você gasta um tempo, metade do dia, amolando o machado, afiando, passando o machado ali na esmeril, na lima, aí você vai lá e corta a árvore bem rápido. Então, o tempo que nós levamos amolando, afiando, né, o machado, não é um tempo perdido, na verdade vai acelerar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos que o interesse principal de Deus é no crescimento do pai e mãe espiritual antes de ganhar o próprio filho espiritual, é nesse sentido. Quanto mais nós crescermos espiritualmente, mais nós teremos capacidade de trazer as pessoas para Deus. Na verdade, comparando com as pessoas do mundo secular, nós somos cidadãos do Cheonilguk, nós estamos mais próximos de Deus providencialmente. Então, nós temos que, com o coração de piedade filial, procurar crescer espiritualmente, procurar fazer o nosso curso fórmula, desenvolver o nosso coração, praticar a piedade filial, né, para Deus, para os pais celestiais, verdadeiros pais, e com isso nós teremos capacidade de
trazer mais pessoas para Deus. Então, nós vamos trazer pessoas para Deus, mas nós precisamos crescer junto com isso, né? Então, hoje eu vou estar falando sobre 3 tipos de testemunho que nós fazemos. Quando nós pensamos sobre testemunho, basicamente nós pensamos sobre trazer pessoas de fora, mostrar o princípio divino, e a pessoa aceita os verdadeiros pais, o princípio divino, e recebe bênção. Tudo isso faz parte do testemunho, mas existem 3 tipos de testemunho diferentes que nós devemos focar. E esse testemunho onde nós trazemos as pessoas para assistir conferência é apenas o 3º tipo de testemunho. Então existem outros 2. Então, uma das maneiras, uma das formas, né, que o verdadeiro pai já definiu o testemunho, ele já definiu o testemunho de diversas maneiras, mas uma das formas que o verdadeiro pai definiu, né, o que é o testemunho, é com essa frase, né? Testemunho significa conduzir a pessoa a ter um encontro com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Testemunho eu pego uma pessoa, faço ela se encontrar com Deus, né? E realizar as 3 grandes bênçãos, ou seja, até ela entrar no reino do céu. Isso é o testemunho, né? Então, desse ponto de vista, sobre encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos, nós também precisamos disso. Não apenas o convidado que nós vamos lá chamar lá fora para escutar o princípio divino. Será que nós estamos vivendo, encontrando com Deus constantemente? Talvez não, ou com certeza ainda não. Infelizmente, somos pessoas decaídas ainda. Será que nós já realizamos as 3 grandes bênçãos? Também não. Então, desse ponto de vista, nós somos as primeiras pessoas que temos que ser testemunhadas. Então, o primeiro tipo de testemunho é o testemunho para si mesmo. Nós não focamos inicialmente no testemunho para o convidado. Nós focamos no testemunho para mim mesmo. Eu mesmo devo me encontrar com Deus, eu mesmo devo realizar as 3 grandes bênçãos. Quando eu falo testemunho para mim mesmo, eu devo testemunhar a mim mesmo. Como eu vou fazer isso, né? Isso deve acontecer através da união de mente e corpo. O nosso corpo ele está dominando a nossa mente muitas vezes. O reverendo Kim comentou no seminário que fez aqui, né? Que Satanás ele usa aquele sistema, né, de egoísmo do ser humano para não permiti-lo fazer a vontade de Deus. E o nosso corpo, ele faz uma boa porcentagem disso, de não permitir fazer a vontade de Deus. A nossa mente quer uma coisa, o nosso corpo quer outra coisa diferente, né? Então o que nós temos que fazer? Procurar, através de Johnson, de condições, de investimento, de muitos tipos de coisas diferentes, procurar ter um domínio de mente e corpo maior. Nós temos que permitir a nossa mente dominar o nosso corpo. A nossa mente, ela sabe, né, onde chegar até Deus, principalmente a nossa mente original, mas o nosso corpo, ele atrapalha isso, né? Então, tem a ver com a nossa união de mente e corpo. Então, antes de pensar, vou ganhar uma pessoa para Deus, eu vou trazer um monte de pessoa para Deus, é importante pensarmos também sobre a nossa própria união de mente e corpo, né? Testemunho para si mesmo tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Como está o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou vivendo, sentindo Deus, experimentando Deus? Quando Deus olha para a minha pessoa, como Deus está sentindo? Será que Ele está sentindo bem? Será que eu estou praticando piedade filial? Então, tudo isso é importante a gente meditar e pensar, né, com relação a esse testemunho para si mesmo. Testemunho para si mesmo também significa uma cura interna. O que é uma cura interna? Nós temos diversos problemas, nós temos, às vezes, ressentimentos, às vezes, algum trauma, alguma situação difícil que nós passamos, o coração está machucado, nós temos que nos curar internamente. Nós temos que procurar uma maneira, né, de curar o nosso coração, curar o nosso espírito, né, a nossa mente, para poder nos aproximar de Deus. Então, através da sala Chonchiwon, nós buscamos ressonância com os pais celestiais. Naquele primeiro sermão sobre a sala Chonchiwon, nós falamos sobre o que seria esse conceito de ressonância, né? Ressonância, para fazer ressonância, eu tenho que ser semelhante aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Para ser semelhante aos pais celestiais e verdadeiros pais, eu preciso levar uma vida sem sombras, ou seja, qualquer coisa que tiver dentro de mim, que esteja me atrapalhando, conectar com os pais celestiais, isso vai dificultar a ressonância. É como se 2 sinos, né, estivessem tocando, um sino está muito bem, bonito, lustrado, maravilhoso, só que o outro sino ele está trincado ou amassado, é um sino de lata, enferrujada, então não tem como eles ressoarem
de forma harmoniosa e bonita, né? Então, a única forma de nós atingirmos nessa quarta dimensão, que é o mundo espiritual, é através da ressonância, através de sentir no nosso coração o mundo espiritual. Então, na sala Chon Shiwon, nós não buscamos apenas quebrar a barreira no sentido físico, né, de fazer muito forte, determinado. Tudo isso faz parte do processo, né, porque isso é vencer o nosso corpo físico, é a união de mente e corpo, mas temos que almejar um nível mais elevado que isso, que é realmente sentir os pais celestiais, sentir os verdadeiros pais, sentir o bom mundo espiritual, sentir Ryodinin, Hundinin, Demonin, dentro da sala Chon Shiwon também. Então, não apenas fazer a oração de forma unilateral, não apenas gritar para Deus, falar para Deus e pedir para Deus. Isso é um processo importante no início, tá? Não estou dizendo que não é algo que não precisa fazer, mas nós temos que saber que a nossa meta está mais elevada do que isso. Não podemos apenas ficar satisfeitos por só quebrar a barreira física. Temos que pensar que depois de quebrar a barreira física, nós temos que começar a sentir Deus. Então vai chegar um momento que a oração na Chon Shiwon vai ser uma oração calma, vai ser uma oração serena, vai ser uma oração com o coração aberto, onde os pais celestiais vão responder diretamente. Então, não é apenas uma conversação que eu apenas falo, sem importar se Deus está ouvindo ou não, sem importar se Deus está entendendo ou não, mas deve ser uma oração onde eu falo e Deus responde, onde eu penso e Deus dá uma inspiração para mim também. Isso significa, né, a forma de buscar ressonância com o mundo espiritual, com Deus, com o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai, ele pode nos dar resposta, nós podemos falar francamente, né, para o verdadeiro Pai na sala Chon Shiwon. Eu estou passando tal situação, tal dificuldade, tal pensamento, tal estratégia, tal tipo de situação está acontecendo agora. Falar de coração bem aberto para o verdadeiro Pai e esperar a resposta de volta. Claro que se nós fizermos isso com sono, dormindo, isso não vai acontecer, né? O verdadeiro Pai, ele vai responder, mas não vai chegar até a gente. Então, é importante fazer aquela oração de quebrar a barreira, mas a nossa meta não está aí. A nossa meta está mais elevada em realmente fazer ressonância. Se nós fizermos ressonância mesmo com os verdadeiros pais, com os pais celestiais, com os espíritos absolutamente bons, na verdade a nossa oração ela pode ser até uma oração sem palavra nenhuma. Só chegar na sala Chon Shiwon e começar a pensar nas coisas que nós queremos fazer, começar a pensar na nossa situação, começar a pensar nas respostas que nós queremos ter, e Deus vai começar a responder na nossa mente original. A resposta de Deus, quando ela vem através da ressonância, não é uma resposta verbal, uma resposta que a gente sente e a gente não tem dúvida de que é a resposta de Deus. Então nós temos que pensar que na sala Chon Shiwon nós buscamos esse nível de relacionamento com Deus ainda mais profundo de coração. Quando falamos sobre testemunho para mim mesmo, significa que eu mesmo preciso me encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Esse é o primeiro e mais importante tipo, né, de testemunho que nós temos que fazer. Lembrando daquela definição dos verdadeiros pais, né? A definição de testemunho é conduzir a pessoa a se encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Então, em primeira instância, eu mesmo preciso me encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Então, para todo mundo, vamos lembrar bem, o primeiro tipo de testemunho é eu mesmo devo me encontrar com Deus, eu mesmo devo fazer uma cura interna, tirar tudo que está entupido dentro de mim, que me atrapalha a encontrar com Deus e sentir Deus verdadeiramente. Então isso é o primeiro testemunho, é o mais importante e é o que Deus realmente quer. Se Deus pudesse trocar, você vai nascer 100 pessoas ou você vai se tornar uma pessoa perfeita, Deus trocaria na hora. Você se torna uma pessoa perfeita, deixa 100 pessoas lá no mundo secular. Parece que não, né? Porque numericamente não é vantajoso para Deus, né? Mas nós somos aqueles cidadãos do Cheon Il-guk que estamos no exército, na linha de frente de Deus. Então Deus ele quer nos aperfeiçoar primeiro. Se Deus conseguir aperfeiçoar todas as famílias abençoadas e membros do mundo inteiro, a restauração do mundo vai ser muito rápida. Igual quando Jesus deu o poder de milagre para os seus discípulos, jogou fogo, né, ali do Pentecoste, do Espírito Santo em cima deles, eles foram lá e restauraram o mundo rapidinho. Ou seja, expandiram, né, o cristianismo para o mundo, para o Império Romano e tudo, né? Então, se Deus puder trocar 100 filhos espirituais, ou você chegar à perfeição, sem sombra de dúvida, Deus prefere que você chegue à perfeição. Porque depois que você chegar à perfeição, você não vai trazer 100 filhos espirituais, você vai trazer 1000 filhos espirituais, 1 milhão de filhos espirituais.
Então, vamos pensar, o primeiro testemunho é para mim mesmo, não podemos esquecer dessa parte, essa cura interna, né? Uma das maneiras para facilitar, né, agilizar essa nossa cura interna é através da libertação de espíritos centrais. Importante, por quê? Porque nós, uma grande porcentagem dos problemas, né, que nós sentimos e pensamos é causado pelo mundo espiritual. Isso é uma realidade que os verdadeiros pais já falaram, na própria Bíblia também fala sobre isso. Nós lemos todos os momentos, no princípio divino explica, né, que o mundo espiritual está influenciando a nossa vida, causando problemas, tanto físicos quanto espirituais, causando ressentimentos, causando bagunça, né, dentro do nosso pensamento, da nossa mente. Então, libertar espírito central pode ser um caminho para acelerar esse testemunho interno, para acelerar essa cura espiritual, essa cura interna que eu devo ter também. Então, fazer Johnson, quando fala na sala Chonchuon, a gente não faz apenas a oração. A sala Chonchuon, nós praticamos Johnson, nós podemos fazer leitura, nós podemos fazer veneração, podemos fazer todo tipo de Johnson. Johnson não é apenas oração, mas oração eu diria que é o carro-chefe, é o que vai desbloquear. Quando nós começamos a fazer oração, é como se aquele cano que nos conecta com Deus, é como se ele tivesse entupido. Então a água não vai passar, o amor de Deus não vai passar. Nós vamos fazendo oração, Johnson, disciplinado, e fazendo, esse cano vai desentupindo. Quer dizer que começa a ficar mais fácil, né, focar na oração, começa a ficar mais fácil ter ressonância, começa a ficar mais fácil sentir, né, o mundo espiritual, o bom mundo espiritual, sentir Deus. Então, primeiro testemunho, não vamos esquecer, é para mim mesmo. Eu mesmo devo me encontrar com Deus, eu mesmo devo ter uma cura interna. Então, vamos pensar nisso sempre que nós estivermos realizando atividades de testemunho e pensar nisso do nosso dia a dia também. E qual que é o segundo tipo de testemunho, então? Se o primeiro é uma cura interna, qual que é o segundo? Alguém se habilita? Tá certo, a definição do testemunho, né? Encontrar uma pessoa, ter um encontro com Deus e realizar as 3 bênçãos. Mas esse ainda não é o segundo tipo de testemunho, esse é o terceiro tipo. Qual que é o segundo, então? O primeiro é para mim mesmo. O segundo é o testemunho interno. O que quer dizer o testemunho interno? É o testemunho entre os membros. Mas espera aí, os membros já conhecem os verdadeiros pais, já conhecem o princípio divino. Como que eu vou dar testemunho para eles? Como que eu vou convidar o seu Lennon, o seu Walter Ney, para assistir a introdução do princípio divino? Eles vão falar, eu já sei, eu já conheci, eu já acredito, eu já aceito. Como que eu vou dar conferência do paralelo histórico para os membros? Eles já sabem até de cor. Então, o que significa testemunho entre os membros? Nós temos que lembrar mais uma vez, eu vou voltar, o que significa testemunho. Se nós lembrarmos o que significa testemunho, então nós vamos perceber que sim, é possível fazermos testemunho entre nós, antes de pensar no testemunho para fora. O que seria o testemunho? Mais uma vez, conduzir a pessoa a se encontrar com Deus e realizar as 3 grandes bênçãos. Quer dizer que eu posso e eu devo querer, né, e me esforçar para fazer com que todos os membros se encontrem com Deus e realizem as 3 grandes bênçãos. Porque se nós analisarmos a nós mesmos, nós não estamos encontrando com Deus 100% ainda e não estamos realizando as 3 grandes bênçãos completamente. Então, nós somos aptos a receber testemunho antes dos convidados. Então, como que significa isso, né? Como que faz testemunho entre os membros, ou testemunho interno, né? O verdadeiro pai expressou isso como testemunho interno. O que seria isso? É buscar a união de coração entre nós, a união de coração entre os membros. Por exemplo, a equipe de testemunho se reúne para dar testemunho. Antes de pensar em trazer muitas pessoas, é importante pensar em ter grande união de coração em quem está fazendo o testemunho. E de uma forma mais ampla, entre todos os membros, buscar uma grande união de coração, buscar sentir o amor de Deus fluir entre nós. É mais importante como preparação para dar testemunho do que, né, aprender a maneira de falar, a maneira de abordar, se eu vou usar questionário, se eu vou só chamar a pessoa, se eu vou só pegar o braço dela e sair puxando até aqui dentro. Essa maneira externa é menos importante, apesar de que devemos treinar também, do que tentar buscar uma união interna.
para acontecer essa união entre os membros de coração, é importante superar os limites de amor. Como Satanás sabe disso, Satanás tenta colocar vários tipos de empecilhos para atrapalhar isso. Então começa a mostrar os problemas dos outros. É interessante que é muito fácil perceber os problemas dos outros. A Bíblia fala, né? Perceber eu não sei qual que é a palavra que usa lá, né? No olho, como que é? Um gravetinho, né? No olho da pessoa é fácil, né? Mas perceber uma trave no seu olho é difícil. Quer dizer, perceber um tronco de uma árvore que está enfiada no nosso olho, a gente não consegue ver. Mas ver uma pontinha de agulha que está no olho do outro, a gente consegue ver rapidinho, né? O que a Bíblia quis dizer? O que Jesus quis dizer? Que é mais fácil ver o problema dos outros. Mas também tem palavras dos verdadeiros pais que ele fala, algumas vezes Deus ele usa o outro para mostrar o meu limite de amor, para mostrar o meu problema. O outro pode ser um espelho que está refletindo o meu problema. Por que a mídia critica tanto o verdadeiro pai quando ele não tem nenhum tipo de problema, nenhum pecado, nenhum problema? O verdadeiro pai, por ser tão perfeito, ele é como se fosse um espelho bem ilustrado, brilhante, e a sociedade secular vê todo o seu problema refletido no verdadeiro pai. Então, quando a sociedade fala a igreja de adultério, na verdade, o mundo secular está praticando adultério. Por isso está vendo no verdadeiro pai o espelho, a sua imagem, né? Quando fala manipulação, exploração, tudo isso é porque as pessoas estão vendo a sua imagem no verdadeiro pai. Com Jesus foi a mesma coisa. As coisas que eles acusavam Jesus eram coisas que eles estavam fazendo. Claro que, falando do verdadeiro pai de Jesus, são pessoas perfeitas. Nós não vamos nos comparar a eles, mas tem o princípio que algumas vezes Deus pode utilizar a outra pessoa, o irmão e irmã, para mostrar o meu problema, para mostrar o meu limite. Por exemplo, pode ser o meu limite de paciência, pode ser o meu limite de característica, né? Às vezes nós gostamos de um tipo de característica de pessoas e outro não. Então Deus pode estar mostrando, olha, o seu amor tem que crescer, tem que aumentar a sua característica. Então tem aquela pessoa que fala mais, aquela pessoa mais ativa, tem aquela pessoa mais calma, fala menos, mais tímida, aquela pessoa mais concentrada, aquela pessoa menos concentrada, ou seja, tem diversos tipos de pessoas, né, dentre nós, membros, e isso pode se tornar um limite, um desafio para o nosso amor. Então quando fala união, né, entre nós, membros, que é o testemunho para nos encontrar com Deus mutuamente, antes, né, de testemunhar para fora, nós temos que superar os limites também. E Satanás, sabendo disso, ele vai realmente facilitar, descobrir, né, o defeito do outro, né? Então, e por outro lado, ele tenta esconder o nosso defeito. Por exemplo, essa pessoa, ela fala muito rápido demais, o convidado nem entende. Isso pode, às vezes, virar um desafio para a pessoa que está junto com ela, né? Essa pessoa fala tão de levinha ali, parece que ele está com medo do convidado, isso não vai dificultar. Ou seja, tem diversas situações que pode acontecer, que pode dificultar a união, porque Satanás sabe que isso vai produzir mais resultado do que uma maneira externa maravilhosa de falar e etc, né? Então, somente após superar a natureza decaída e ganhar a vitória do amor, será possível realizar união profunda entre os membros. Tal união provocará resultados no testemunho. Então, assim como nós podemos dizer, né, essa união profunda que produz resultado, ela também não vem de graça. O que quer dizer de graça? Ela não vem sem esforço. Vai ocorrer um elemento de esforço no meio do caminho aí. Não é apenas aquela união horizontal. Por exemplo, por acaso eu gosto da característica da outra pessoa, nós combinamos nosso jeito de pensar e a gente está bem unido. Até aí é uma união horizontal. Claro que é melhor essa união do que estar brigando e conflitando. Mas essa união que vai produzir resultado, mostrar Deus, fazer Deus fluir no nosso meio, deve ser uma união depois de superar um teste. Em algum momento, ou Satanás pode colocar o teste, ou mesmo Deus pode colocar um teste para que nós possamos superar. Então, superando esse teste com amor verdadeiro, expandindo o nosso nível de amor, nós podemos então conseguir trazer Deus para o nosso meio. Se Deus está dentro da nossa comunidade, é fácil mostrar Deus para as pessoas que estão fora. O que é a definição de testemunho? É fazer a pessoa se encontrar com Deus. Mas se eu não me encontrei com Deus ainda, como que eu vou mostrar Deus para a pessoa? Se nós não conseguimos atrair Deus para o nosso meio ainda através da união, como que a gente vai mostrar Deus para a pessoa de fora? Então, não vamos conseguir mostrar.
a gente vai fazer apenas a parte da verdade, que é apenas mostrar a lógica do princípio divino, e não é ideal. O ideal é realmente conseguir passar o amor de Deus. Na verdade, todo mundo que nasceu espiritualmente na igreja, em algum momento sentiu o amor de Deus, seja através do pai ou mãe espiritual, seja através do próprio ambiente da igreja, ou qualquer circunstância, seja no seminário, essa pessoa conseguiu de alguma maneira sentir o amor de Deus, mesmo que seja um pouquinho. Só que o amor de Deus, ele pode ser uma gotinha só, que ele tem energia infinita. Então, não é questão de quantidade, se eu vou passar 1 tonelada de amor de Deus, ou apenas um pinguinho do amor de Deus, só passar o dedo assim e encostar na pessoa. Não tem diferença, a qualidade e o poder do amor de Deus é o mesmo. Não importa se é uma caçamba de caminhão, ou se é uma gotinha de amor de Deus. O poder de restaurar a pessoa, de transformar a pessoa, de fazer uma cura interna, é a mesma, na verdade. O amor de Deus, ele tem energia infinita, né? Então, não tem problema. Nós devemos pensar em conectar a pessoa com o amor de Deus. Para isso, nós temos que sentir o amor de Deus entre nós, primeiramente. Então, encontrar-se com Deus através de cada irmão e cada irmã. Se nós estamos com a atitude correta, com o coração aberto, respeitando, né, um ao outro como filho de Deus, em primeiro lugar, nós vamos conseguir ver Deus e sentir Deus na outra pessoa também, independente das limitações que a pessoa tenha, independente daqueles pontos que talvez a pessoa não goste, independente que a pessoa tenha a natureza decaída ainda, porque ninguém é perfeito. Ignorando toda essa parte, é possível conseguir sentir o amor de Deus através dos irmãos e irmãs. Esse é o segundo tipo de testemunho mais importante. Então, imagina se cada um tiver feito já o primeiro tipo de testemunho, que é se encontrar com Deus, curar internamente. Essa pessoa não está necessitando, né? Ela não está com muita fome de receber amor, não está sentindo amor diminuído, não está ressentido, não está com muita bagunça interna, né, na sua cabeça. Quando esse grupo se reúne, o que cada um vai estar fazendo? Cada um vai estar tentando viver pelo bem do outro. É aquele copo que já se encheu, está satisfeito, e agora ele vai começar a derramar na vida das outras pessoas. Não vai começar a pensar, eu quero para mim. Aquela pessoa não vai se aproximar do outro e começar a multiplicar o mal, começar a tentar roubar amor da pessoa. Infelizmente, às vezes nós fazemos isso. Nós estamos com tanta necessidade que a gente quer aproveitar cada oportunidade para receber mais amor, e a gente não importa se a gente vai multiplicar o mal para isso, se vai falar mal de alguém, se vai criticar alguma coisa. A gente quer receber amor, aquela necessidade gigante, né? Então, nesse ambiente não vai acontecer esse amor de Deus, não tem como fluir. Mas se nós tivermos feito o dever de casa, que é o primeiro tipo de testemunho, né? Cada um tentar se encontrar com Deus, curar a sua situação interna, sentir o amor de Deus individualmente, verticalmente com Deus, pessoal. Aí quando nós formos tentar sentir o amor de Deus entre nós, cada um vai estar pensando em viver pelo bem dos outros. Naquele ambiente onde as pessoas estão tentando viver pelo bem dos outros, é naquele ambiente que a gente sente felicidade, não é? Naquele ambiente a gente sente gostoso o ambiente, sente que o amor de Deus está pairando assim na nossa mente, na nossa cabeça. Então, quando uma pessoa fala, mesmo que ela não tenha intenção, pode vir uma mensagem de Deus para mim através dela. Outro ponto importante, né, para poder sentir, fluir o amor de Deus entre nós, é não tentar mudar ninguém. Na providência do Home Group, a gente falou muito disso, uma década mais ou menos, né? Não tentar mudar o outro. Ah, mas eu estou vendo o problema no outro. Parabéns, você é muito inteligente, né? Descobriu o problema do outro, mas não é você que vai mudar ele. O que você vai fazer? Você pode mudar a si mesmo, crescer espiritualmente, dar amor de Deus para o outro, servir ao outro, viver pelo bem dos outros. Isso vai apoiá-lo na sua mudança. Não tratar diretamente com o problema dele. Olha, você tem problema assim, você tem problema assim. Claro, às vezes a gente não tem coragem de falar diretamente para a pessoa, né? Só que eu vou falar para outro, aí é pior ainda, estou causando, em vez de causar um problema só, estou causando 2 problemas. Estou falando mal de alguém, estou multiplicando para uma terceira pessoa. Então, isso não é bom, vai produzir uma bola de neve negativa, né? Então, o que eu devo fazer? Buscar o meu relacionamento com Deus, pedir a Deus para que o meu coração possa crescer e conseguir abraçar os outros, independente do seu problema ou da sua situação. O que significa abraçar os outros, né? Uma vez me perguntaram assim, foi um jovem que perguntou, mas às vezes podemos ter
essa dúvida. Como que eu posso saber se eu estou conseguindo realmente vencer o meu limite de amor? O que significa superar o limite de amor na prática, né? Aí uma das maneiras de entender isso é assim: quando eu sei da situação do outro, sei da debilidade, sei das dificuldades, sei dos problemas do outro, mas o meu amor está maior que tudo isso, e isso não é e aquele problema do outro não chega ao nível que incomoda a minha natureza decaída. Ou seja, eu não vou sentir vontade de expressar a natureza decaída por causa do problema do outro. É uma maneira de saber se o meu limite do amor cresceu ou não. Porque se o meu coração for muito pequeno, na verdade, quando eu uso natureza decaída para falar de alguém, de alguma coisa, o que está acontecendo aí é que eu não estou suportando, não estou aguentando. Então eu explodi. A explosão não necessariamente é uma explosão que eu vou gritar com alguém. Dependendo da característica da pessoa, a explosão pode ser uma conversa bem leve, falando de forma até amorosa, com a voz muito mansa, mas pode estar saindo natureza decaída, pode estar saindo com ódio, pode estar saindo com críticas. Então, na verdade, quando a gente faz isso, qual fenômeno está acontecendo aí? O meu amor está muito pequeno, o meu coração pequeno, o teste que veio é tão grande que eu não consegui superar, então eu vou explodir de algum lado. E geralmente é pela boca, né? A senhora Demonin disse, quase 100% das naturezas decaídas são praticadas pela boca. Então, se a gente costurasse, né, a nossa boca, já iria resolver muitos dos nossos problemas, né? Então, por outro lado, quando o meu amor, o meu limite cresce bastante, o meu limite do amor, né, cresce, do coração cresce, eu ainda vou saber o problema. Não é que eu vou ficar cego com relação aos problemas das pessoas, não é que de repente eu vou começar a achar que tudo bem a pessoa ter problema, nada disso. A minha visão continua a mesma. Se eu vir um problema, eu vou saber que aquilo é problema, vou sentir como um problema. A diferença é, eu consigo tratar com aquilo do ponto de vista de Deus. O meu coração não vai explodir, de repente eu vou começar a tratar com natureza decaída. Então eu posso orientar a pessoa? Claro que posso orientar. Eu posso sugerir coisas para a pessoa? Posso também, devo. Eu posso ajudar a pessoa a superar? Sim. Só que tudo isso vai ser feito centralizado no ponto de vista de Deus. Sem sair da posição, sem criticar, sem falar mal, sem causar mal para outra pessoa, ou seja, com o amor de Deus. Então é diferente, né? Quando fala que o meu limite do amor cresceu, quer dizer, a minha natureza decaída não é acessada tão facilmente. Ocorreu tal coisa que me chateou. A pessoa pode simplesmente, se o meu limite for muito pequeno, né? Simplesmente começa a usar a natureza decaída também, achando, né, que vai resolver. Na verdade está causando um segundo problema, né? Como assim, a pessoa usou a natureza decaída, se eu não usar a minha, então é um problema só uma pessoa, né? Mas se a pessoa usou a natureza decaída dela, então eu vou e começo a usar a minha também. Então eu estou causando dois problemas agora. Agora ela usou a dela, eu usei a minha. Ou seja, não vai melhorar. Por outro lado, quando o meu amor está crescido, a gente consegue controlar. Tem um momento de falar, tem um momento de calar. Por exemplo, a pessoa deve conseguir controlar perfeitamente. Estou sentindo tal situação, que eu estou vendo uma situação que eu preciso resolver. A pessoa tem autocontrole para, se ela decidir, ela fala, sim, eu vou lidar com isso daqui 10 dias. E ela consegue ficar com o coração bem, como é que fala, em paz. Não é aquela situação, não, eu tenho que explodir agora e fazer agora, resolver agora, ou brigar com a pessoa agora, porque me incomodou. Então, essa é uma das maneiras de entender, né, quando o meu limite do amor cresce, aumenta, né? A pessoa, uma vez um líder expressou assim, a pessoa consegue nadar dentro do seu coração. Quer dizer, não importa muito a característica, o jeito dela, você ama do mesmo jeito, e com esse amor de Deus, você apoia a mudança dela. Aí, com esse controle completo, né, da minha emoção, da minha natureza decaída, aí fica mais fácil, aí eu posso falar o que eu quiser falar, no momento que decidir falar com a pessoa, ela vai sentir como amor de Deus. Caso contrário, ela pode sentir como confrontação, ela pode sentir como crítica ou sentir como julgamento. Então não vai resolver. Então temos que pensar nisso, né? Para poder sentir o amor de Deus entre nós, a principal coisa é superar os limites que nós temos entre nós e conseguir ver o amor de Deus na outra pessoa. Não ver os problemas. Os problemas, Satanás mostra muito fácil, né? Tem pessoa que fala assim, eu falar mal, eu tenho coragem. Na verdade, para falar mal não precisa coragem. Para falar mal do outro, né, do irmão, da irmã, na verdade, Satanás já está empurrando para isso, né?
Jesus falou em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Quer dizer, a natureza nossa decaída já quer fazer o desejo de Satanás. Então não precisa esforço, né, para falar mal, para criticar e etc, né, para julgar. Mas, então, na verdade, quem faz isso não é corajoso, é o contrário, né? Ele é pessoa fraca que não conseguiu se controlar porque o limite do amor ainda é muito pequeno. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir esse meu limite pequeno do amor e começar a expandir aos poucos. Expandir, até o nível que eu consiga controlar completamente as minhas emoções. Ou se não for completamente, que seja, né, uma boa parte, né, controlar uma boa parte das minhas emoções. Aí, nesse momento, externamente não vai mudar nada. Eu vou falar quando precisar falar, eu vou orientar quando precisar orientar, eu vou conversar, né, entre nós, falar das dificuldades, mas com o ponto de vista de Deus é diferente. Aí o efeito pode acontecer. Então, está intimamente ligado, né, esse testemunho entre nós com aquele primeiro testemunho para mim mesmo. Se eu mesmo estou tentando crescer, eu vou conseguir ver Deus na outra pessoa. Se eu não estou conseguindo crescer, eu vou achar que a outra pessoa é Satanás. Aí pronto, já era. E se estiver refletindo aquela história do espelho, né? E se Deus estiver mostrando a minha natureza na outra pessoa, e aí? Então a gente não sabe. Então é melhor procurar ver Deus no outro, abrir o coração, tentar servir, tentar viver pelo bem dos outros, tentar pensar, o meu irmão, a minha irmã pode transmitir o amor de Deus para mim também, e eu devo transmitir o amor de Deus para ele e para ela também. Se pensar dessa forma, vai facilitar trazer Deus para dentro de nós. Então, esse testemunho é o testemunho interno, é o testemunho entre nós, entre os membros, né? Esse testemunho é extremamente importante, né? Crescer o meu amor significa amar aquele que é difícil de amar. Na verdade, já falei todo o conteúdo, né? Que eu era para ter mudado o slide aqui, mas transformar o inimigo em amigo. Inimigo não é aquela pessoa declarada, né? Eu sou o seu inimigo, não é assim. É aquela pessoa que incomoda o meu coração, aquela pessoa que incomoda a minha natureza decaída, é o meu inimigo. Não é o inimigo declarado, porque eu penso, não tem nenhum inimigo aqui dentro, não tem nenhum inimigo dentro da Igreja da Unificação. Mas se uma pessoa me incomoda, fala algo que me incomodou, ele é o meu inimigo naquele momento. E tanto a Bíblia quanto os verdadeiros pais ensinaram, né, que devo amar o inimigo também. Essa é uma forma do meu amor e coração crescer. Às vezes nós estamos com um convidado e o convidado começa a nos incomodar. O nosso filho espiritual pode se tornar o nosso inimigo. Imagina, você não gosta da característica dele, ele te incomoda, ele fala coisa que você não gosta, então ele é o seu inimigo. Imagina, você é o pai, está tendo seu filho espiritual como inimigo. Então realmente é uma situação de crescer o nosso amor, porque amor compra vida, compra, né, no sentido de que se nós conseguimos passar o amor de Deus para a pessoa, nós vamos salvar a sua vida eterna. Então nesse sentido que amor consegue comprar a vida do filho espiritual, né? Então Jesus explicou o que significa nessa questão de crescer o amor, de amar o inimigo, nessa passagem de Mateus 5, 43, 48. Nós estamos muito acostumados com essa frase, né? Seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. No princípio divino fala dela, mas existe um background aí atrás, isso foi só a conclusão do que Jesus estava explicando. Ele explicou em que sentido temos que ser igual a Deus. Será que é no sentido externo? Será que é no sentido de poder? Será que é no sentido de força espiritual? Será que é no sentido de inteligência? Não, o que Jesus quis dizer, nós temos que ser igual a Deus no sentido de coração e de amor. Então como que Jesus explicou? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essas eram as leis do Antigo Testamento, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Jesus esclareceu qual o padrão de perfeição de Deus. Deus, ele faz o sol nascer, não é só sobre os que ele gostam. Ele faz o sol nasce para aqueles que estão maltratando Deus também. Por exemplo, uma pessoa que está cometendo muito pecado na terra, é o inimigo de Deus.
Deus não priva aquela pessoa da luz do sol. Claro que aqui está se referindo ao amor de Deus, né? A chuva também cai para todos, Deus não faz distinção, esse eu gosto mais, esse eu gosto menos, esse é meu inimigo, esse é meu amigo, esse o meu coração consegue amar, esse aqui meu coração não consegue amar. Deus não faz distinção, Ele é perfeito no sentido de amar todos, ama os bons e ama os maus. Quando fala amar os maus, não significa aceitar aquela maldade que Ele está fazendo, está amando a pessoa. Claro que com esse amor vai corrigir o problema. Porque não podemos entender de forma equivocada, pensar assim, então amar os outros quer dizer nem ligar para os problemas dos outros. Ele comete um pecado e eu finjo que não aconteceu nada. Isso não, isso é negligência, isso cai do outro lado, é outro problema também. Então quando fala conseguir amar, abraçar o outro mesmo com o seu problema, não significa assim, não estou nem aí, tá bom, eu cometi um pecado, eu esqueci disso, finjo que não aconteceu. Não é esse tipo de amor, na verdade isso aí também é um problema. Nós queremos apoiar, né? Mas nós temos que apoiar com o amor de Deus. Nessa passagem de Jesus, ele fala, né? Se nós amarmos só aquele que nós gostamos, a gente não vai fazer nada de diferente. O mundo secular, né, fala que os publicanos fazem o mesmo, quer dizer, o mundo secular faz a mesma coisa. Nós temos que conseguir amar aquele que eu gosto e aquele que eu não gosto, aquele que parece comigo, que não parece comigo, aquele que é fácil de amar e aquele que é difícil de amar também. Então, se nós tentarmos fazer dessa forma, nós vamos conseguir atrair Deus para dentro de nós e vamos conseguir fazer o segundo tipo de testemunho. Então, quando nós juntamos a equipe, né, para dar testemunho, podemos orar dessa forma, né? Deixa criar uma boa união de coração entre nós, crescer espiritualmente, sentir o amor de Deus entre nós primeiro e depois vamos transmitir esse amor de Deus para as pessoas que estão precisando, né, da verdade no mundo secular. Então, esses dois tipos de testemunho, depois vem o terceiro. Qual que é o terceiro? É aquele testemunho tradicional, que nós acostumamos e nós conhecemos muito bem. Que significa o testemunho externo, testemunho para convidados, né? Que nós vamos na rua e trazemos. Lembrando de aplicar aquelas 3 porcentagens, 40% espiritual, 30% é a palavra de Deus, que é a verdade, 30% é o amor. Então, trazer a pessoa para assistir o princípio divino é só 30%. A parte espiritual e a parte do amor, ela vai ser feita baseada nos 2 primeiros tipos de testemunho. Quanto mais eu me encontrei com Deus, quanto mais eu apoiei os irmãos e irmãs a se encontrar com Deus, isso vai facilitar o amor de Deus passar para o convidado no momento que ele precisar, né? Então, bons resultados no testemunho surgirão naturalmente depois que conseguimos vitória no primeiro e segundo tipos de testemunho. Então, aqui aparecem os 3 juntos, né? Testemunho para si próprio, testemunho interno entre os membros e testemunho para os convidados. Tem uma palavra do verdadeiro Pai no livro O Caminho da Vontade de Deus, tem um capítulo que fala só sobre testemunho, que ele deixa bem claro, né? Antes de lamentar sobre sua incapacidade de conseguir resultados no testemunho, você deve primeiramente verificar se a sua mente e corpo estão unidos e se você é o objeto substancial de Deus para beneficiar todas as pessoas. Nesse parágrafo, basicamente, ele falou dos 3 tipos de testemunho, né? Às vezes nós podemos ter dificuldades para conseguir os convidados, mas ele disse, primeiramente você verifica se a sua mente e corpo estão unidas, se você já se encontrou com Deus realmente e se você é um objeto substancial de Deus para as pessoas. Ou seja, primeiro testemunho, segundo testemunho, terceiro testemunho vai ser um resultado natural. Então é como se fosse uma fórmula, né? Primeiro testemunho, mais o segundo testemunho é igual à vitória no terceiro tipo de testemunho. Nós temos que lembrar sempre que o nosso crescimento interno do amor deve estar bem conectado com a atividade externa, porque senão nós teremos problemas, né? Se apenas a engrenagem da atividade externa estiver desenvolvendo, estiver rodando, por exemplo, eu somente vou chamar pessoas na rua, somente vou convidar, vou dar panfleto, vou tentar trazer filho espiritual, somente pensando na parte externa, na parte externa da atividade, né? Sem pensar no crescimento do amor, não vai ter um efeito muito bom. Então o que nós temos que pensar? Nós temos que aproximar a atividade externa do crescimento interno do nosso amor. Quer dizer, isso é pensar no curso Fórmula também. Eu não estou fazendo atividade de testemunho para trazer pessoa para Deus apenas, mas eu devo ir para Deus através do testemunho. Então isso é aproximar as 2 engrenagens para que elas possam girar juntas.
Se as duas engrenagens girarem juntas, aí os resultados podem acontecer. Então, o curso fórmula deve estar junto, girando junto com a atividade externa também. A vitória interna do amor deve estar conectada com a atividade externa, não apenas fazer externamente. Nosso aperfeiçoamento individual deve estar conectado com a atividade interna também. A vitória interna causará o resultado externo. Esse é o nosso conceito, né? Porque o que pode acontecer? Se estivermos bem unidos os dois, né, as duas engrenagens, qual que vai ser o resultado? Está meio pequeno lá, mas eu acho que dá para ver, né? Qual que vai ser o resultado se nós estivermos buscando o curso fórmula junto com o amor? A pessoa não fica cansada, embora não tenha resultado naquele momento, não perde o ânimo e não perde a esperança, e no final consegue o resultado. É aquela situação que você sente que você está levantando o fundamento. Numa dessas reuniões que o presidente Coit fez com a gente aqui, né, com a equipe de testemunho, incluindo os jovens e as famílias abençoadas, ele falou: você está sentindo que você está quebrando barreira todos os dias? Se você estiver sentindo isso, pode ficar tranquilo, mesmo que você não trouxe ninguém, mesmo que não teve resultado nenhum naquele primeiro momento, o resultado está vindo. O problema é não sentir que estamos quebrando barreira, sentir que estamos fazendo só a parte externa, que não está ocorrendo crescimento interno no dia a dia. Então, se a pessoa foi na rua, não trouxe ninguém o dia todo, ela tem que olhar para dentro de si, no final do dia, e pensar: será que eu cresci com isso ou eu me mantive bem neutro, somente pensando na parte externa, somente estou frustrado porque não trouxe ninguém? Ou será que aconteceu o resultado interno? Será que será que eu não perdi o ânimo? A minha esperança permanece para amanhã conseguir? Então, é um ponto para a gente poder analisar, né? Se a pessoa estiver bem unida às duas engrenagens, a pessoa não perde a esperança. Por mais que fisicamente esteja cansado, o ânimo interno vai continuar. Então, essa é a importância de unir as duas coisas. Não apenas pensar que eu somente vou fazer atividade externa e que o meu crescimento interno, a minha superação de limites e dificuldades está separado disso. Não é assim. Então, temos que manter unidos. Por outro lado, se nós pensamos apenas na atividade externa, o resultado pode ser esse, né? A pessoa fica cansado facilmente, se não tem resultado, não quer mais fazer testemunho. Então temos que analisar nós mesmos, né? Porque quando nós temos resultado é maravilhoso, é ótimo, né? Meu filho espiritual veio, assistiu a conferência, ficou feliz, respondeu muito bem ao princípio, o olho dele está brilhando, aí nós também ficamos bem animados, né? É natural, é ótimo isso. Por outro lado, se ele não veio, desmarcou, saí na rua, não chamei ninguém, fui fazer na rua, mas senti muita barreira, acabei não dando certo, aí se a pessoa fica só cansada e não quer mais fazer, isso não dá certo, não é para mim, não consigo fazer. Então, isso é um fenômeno que acontece se nós estivermos pensando apenas como atividade externa, não estivermos conectando com a parte interna também. Então, é importante conectarmos com a parte interna também. Então, como desenvolver nossa capacidade para testemunhar? Primeiramente, fortalecer o primeiro e segundo tipo de testemunho. Isso vai desenvolver a nossa capacidade para dar testemunho, né? Então, algumas palavras que eu quero compartilhar do verdadeiro Pai no livro Caminho da Vontade de Deus. Testemunhar deve ser precedido pelo coração. Para testemunhar, você deve ter uma emoção tão forte que você se torna um imã de coração que pode atrair as mentes de todas as pessoas. Então, a nossa emoção, a nossa motivação, o nosso coração ao testemunhar, ele sobrepõe as nossas habilidades externas. Então, externamente, claro, temos que treinar muitas maneiras boas, mas o nosso coração, motivação, convicção, isso aí supera as situações, né, com relação ao testemunho. Então, nosso Pai está falando, temos que ser um imã. A verdadeira mãe falou a mesma coisa, tem que ser um imã celestial para atrair as pessoas até nós. O segredo de testemunhar para uma pessoa é vê-la frequentemente com seus olhos, falar com ela com a sua boca e ouvi-la frequentemente com seus ouvidos. Estar preocupado sobre ela frequentemente com seu coração e dar muito a ela. Nessa frase, o verdadeiro Pai parece que ele sintetizou tudo o que precisa, né? Nós temos que usar todos os nossos sentidos focando na pessoa. Primeiro, ter uma motivação para ser um imã celestial. Segundo, investir nosso ouvido, nossa boca, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, nossa cabeça, nossa mente, tudo investir para aquela pessoa. Ouvir, falar, escutá-la, amar com o coração e dar muito a ela, servir. Aquela parte do 30% do amor, né? Servir com coragem. Tem pessoa que já tem o coração de servir aos outros. Tem pessoa que tem mais limite, mas ambas as pessoas podem servir.
começa servindo internamente, quer dizer, começa servindo só no sentido externo, mesmo que você não está sentindo no coração ainda, que depois o sentimento vem, né? Na verdade, tem uma explicação, tem um guia interno que fala assim, se você quer desenvolver amor para uma pessoa, começa a servir aquela pessoa, que o amor vai surgir. Então, esse servir pode ser externo no momento, pode ser que internamente você não está com vontade de servir, não está com aquele coração maravilhoso de servir, não se preocupa, começa assim mesmo, aí é a questão da disciplina, não a inspiração, começa a servir a pessoa, sirva da forma que Deus inspirar, busca uma maneira, mesmo que não está sentindo nada. Parece que é falso, na verdade, nós já somos falsos por definição, nós estamos tentando ser verdadeiros, na verdade, né? Então, tenta servir a pessoa, tenta servir, depois o amor vai surgindo. Então, se você quer desenvolver amor por alguém, começa a servir aquela pessoa, com o tempo o amor vai aparecer. Por que os pais amam tanto os filhos? Porque os pais servem os filhos desde o momento que eles nascem. É uma forma, né, que desenvolve aquele amor. Os pais trocam fralda, dá comida, cuida, põe para dormir, leva no remédio, isso é servir. Não importa se os pais estão gostando de fazer aquilo ou não, geralmente não gosta muito no início, quando está muito novinho, né? É difícil, mas está fazendo. Depois surge o maior amor do mundo ali, que é o amor de pais para filho, principalmente de mãe, né? Então, servir a pessoa vai fazer surgir o amor. Então, servir, dar muito a ela, ajudar, servir, isso vai desenvolver nossa capacidade para testemunhar. Antes de lamentar sobre sua incapacidade de conseguir resultado no testemunho, você deve primeiramente verificar se a sua mente e corpo estão unidos e se você é o objeto substancial de Deus para beneficiar todas as pessoas. Quando o seu resultado de testemunho não é satisfatório, não fique desapontado, mas continue a se preparar, até que a sua chance venha. Derrame toda a sua sinceridade e anseie por boas pessoas com seu coração verdadeiro. Interessante que as palavras dos verdadeiros pais sempre levam para o lado interno da coisa. Ele não está dizendo assim, fale melhor, faça um panfleto melhor, dê uma conferência melhor. Tudo isso é importante, mas é objeto. Se essa parte interna estiver feita, com certeza consegue ganhar os filhos espirituais. Nós tivemos missionários, né, estrangeiros aqui na América do Sul Celestial, principalmente missionárias japonesas, lá no início, muitos anos, décadas, né? Sem falar o idioma, restauraram muitas pessoas. Então, alguma coisa interna tinha por trás, porque se fosse depender da maneira de falar, do bom panfleto, essas coisas, não teria. Mas conseguiram restaurar muitas pessoas. Por quê? Porque essa parte interna, ela é muito importante, né? Ao testemunhar para alguém, ouça-o totalmente, esteja preocupado com todos os seus problemas. Somente depois disso você deve falar a ele sobre a sua situação. Quando nós trazemos o convidado, às vezes ele quer falar, claro, no momento da conferência não, mas terminando a conferência, ou antes da conferência, então escuta, deixa ele desabafar, abrir seu coração, falar dos problemas dele, da situação, você vai digerindo tudo aquilo, vai engolindo, nesse momento seu coração tem que crescer, porque pode ser que ele comece a falar umas coisas ali que te incomodam. Por exemplo, eu tinha um convidado lá em São Paulo, começava a falar sobre política, mas ele antes da conferência ele falava mais de 40 minutos, quer dizer, perdia um tempão ali, falando, né, com ele, dando amor, só que parece que ele desabafava bem, ele ficava mais tranquilo, o semblante mudava, aí quando passava a conferência, ele absorvia muito bem o conteúdo, né, mesmo que a conferência não era uma conferência tão maravilhosa, era feita na lousa, tudo assim, sem muita preparação, mas entrava bastante na mente da pessoa. Então vai ter momentos que sim, o convidado vai querer falar, aí o que acontecia nesse caso que eu falei? Eu ficava ali muito conflitado, né? Tipo, eu não quero escutar falar disso, coisa que me interessa mais. E ele falando, e depois começava a falar das situações no restaurante onde ele trabalhava. E pelo menos eu tentei manter ali o coração de Deus. É difícil, porque o nosso limite de amor é pequenininho. Rapidinho a gente quer explodir, quer falar, olha, vamos parar com essa conversa, vamos dar a conferência que é mais importante. Ou seja, a gente quer cortar, né? Mas vai ter algum momento que Deus vai querer nos treinar dessa maneira, escutar, às vezes conversar, às vezes o convidado pede um conselho e você não sabe o que falar, isso também é interessante, né? O convidado fala uma situação da vida dele e fala, o que você me fala sobre isso? Aí, eita, e agora? Eu não sei nada que eu vou falar para essa pessoa, vou falar o quê? Eu não tenho experiência, nada, mas naquele momento a gente tem que desenrolar, fala alguma coisa, busca inspiração de Deus, faz uma oração interna, né? Pais celestiais, verdadeiros pais, fale através de mim e abre a boca e começa a falar.
não falando nada negativo, com certeza Deus já vai trabalhar, né? Então, acho que essas frases, né, do verdadeiro Pai são muito importantes para poder focar o nosso testemunho, né? E para finalizar, quero relembrar a nossa estratégia, né, de atividade de testemunho no Distrito 5, né? Nós temos 3 estratégias, né, importantes para focar, que é oração, né, Johnson no Chonchiwon, oração de chamada 1000 vezes e oração estratégica, oração concreta, ação, devemos agir de acordo com a oração estratégica, ou seja, sair, fazer a ação do testemunho, né, e aplicar o kit de testemunho para educação e bênção, enquanto tenta servir o convidado até subjugá-lo naturalmente. Então, oração no Chonchiwon, ação e aplicar o conteúdo, tentando passar os 8 estágios. Então, esses são os nossos 3 focos que nós estamos colocando, né, para conseguir cumprir nossas metas dentro do Distrito 5, e aqui, claro, em Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, todo, né? Então, isso que eu gostaria de estar passando, né, no dia de hoje. Vou fazer oração, né, para finalizar as palavras. Nossos amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, finalizando as palavras do Sermão Dominical, onde tentamos compartilhar sobre a vitória, a importância e o valor do testemunho para termos vitória interna primeiramente, antes de desejarmos o resultado externo. Sabemos, Pais Celestiais, que vós, os verdadeiros pais, desejam que nós, como membros, como cidadãos do Chonilgo, que voltemos para o nosso estado original, antes dos nossos resultados externos. Queremos então, Pais Celestiais, responder com o nosso coração de piedade filial, com o nosso coração, Pais Celestiais, de soldados celestiais na vossa providência. Queremos buscar realizar o primeiro tipo de testemunho para nós mesmos, através de estabelecer um relacionamento com os Pais Celestiais, os verdadeiros pais, curando todas as nossas dificuldades e desafios e limites internos. Queremos buscar uma união perfeita de coração entre nós, relevando, Pais Celestiais, aos problemas dos outros e focando na nossa situação pessoal, no nosso crescimento, e assim nós tornaremos um agente para a mudança efetiva e positiva de cada irmão e cada irmã. Queremos, Pais Celestiais, sentir o amor de Deus através de cada um. Queremos ser também o canal do amor de Deus para cada um. Queremos assim fazer o testemunho interno entre nós e também focarmos vitoriosamente em amar os nossos convidados. No terceiro tipo de testemunho, buscando os filhos e filhas que estão perdidos no mundo secular para poder salvar a sua vida eterna, trocar a sua linhagem, enviá-los, Pais Celestiais, para a realização das 3 grandes bênçãos e da realização do reino dos céus. Por favor, esteja conosco nesse momento, permita que as palavras compartilhadas hoje possam ter um efeito muito positivo, um efeito de animar, um efeito, Pais Celestiais, de esclarecer, e um efeito de dar força espiritual para poder passarmos essa semana de forma vitoriosa, centralizada em vós. Por favor, Pais Celestiais, abençoe e proteja cada um dos vossos filhos, nossos irmãos e irmãs do Distrito 5, todos que estão acompanhando via internet, os que estão presentes aqui também na Igreja de Campo Grande, para que o vosso amor possa preencher o coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs, e assim possamos ter um dia e uma semana muito abençoada, centralizada em vós. Possamos ter vitória como indivíduos, vitória como famílias, vitória como comunidade, vitória como providência. Queremos agradecer a vós por tudo, sinceramente, confiantes, Pais Celestiais, que o Senhor irá ouvir as nossas orações e as nossas necessidades, irá suprir cada uma delas. Isso eu gostaria de orar sinceramente, relatar, em nome de Ronilson Pascolato Azevedo, a família abençoada central, Aju. Muito obrigado.